continuação da aula passada, então quem assistiu a aula vai entender um pouco mais, quem não assistiu vai ficar um pouco perdido. Então, nós estamos na unidade 4, pulamos a unidade 3, né, para ficar mais facilitado para a gente poder falar sobre o assunto e não depois ter que voltar nesse assunto. E a gente está falando sobre motores monofásicos e bifásicos. Nesse caso aqui, da seção 4.1, a gente falou sobre motores de indução monofásica. A gente também tem os motores universais. Então, agora nós vamos falar sobre... Nós falamos um pouco sobre o campo magnético girante. Só que agora nós vamos dar uma aprofundada no campo magnético girante, nesses motores de indução monofásica. Deixa eu tirar isso aqui. Então, nós estudamos sobre a estrutura construtiva dessa máquina, verificamos que ele tem, apesar dele ser alimentado com a fonte monofásica, ele faz ali uma divisão de tensão, por isso ele é chamado de motor de fase dividida, né? Dá essa impressão, porque ele tem dois tipos de enrolamento, o enrolamento de partida e o enrolamento de trabalho. Então, nós falamos sobre isso. Nós falamos que o enrolamento de partida, ele serve ali para a alimentação do motor. Nesse caso, o motor gera campos magnéticos pulsantes, porém não campo magnético girante. E quando o enrolamento de trabalho, ele entra também juntamente com o enrolamento de partida, nós temos ali a formação de campos magnéticos no estator. A interação de campo magnético do estator com o rotor gera um campo magnético girante. Daí, a gente tem a partida desse motor. Nós vimos porque ele não parte, se a gente alimentar somente o estator, o rotor ele vai ficar ali sentindo aquele campo, mas ele não vai sair do lugar. Então, quando a gente alimenta com a tensão alternada, a gente gera campos alternados. Então, a gente tem um campo maior, mais forte no estator, e um campo menor, mais fraco, porém sensível, no rotor. Com isso, ele consegue fazer o giro, né, o tapa que ele precisa para poder funcionar. Nós vimos algumas características, tipos de partida, né, tipo de motores com um capacitor, com dois capacitores. Vimos que o enrolamento de partida, a corrente de partida, ela está adiantada em relação à corrente de trabalho. Nós vimos também que quando ele atinge cerca de 75%, 80% ali do conjugado, da velocidade síncrona que o motor pode oferecer, o enrolamento de partida ele sai, né? Em alguns casos, tem motores especiais em que esse enrolamento de partida ele é construído juntamente com o enrolamento de trabalho e ele não é retirado. Na maioria dos casos, tem uma chave centrífuga, que ela tira o enrolamento de partida. Nós vimos sobre isso. Então, nós iremos verificar como os enrolamentos desse tipo de máquina produzem um campo magnético girante, analisando conforme se segue. Nós falamos, mas não vimos. Então, aqui nesse gráficozinho aqui, está mostrado, né, a formação do campo magnético girante. Isso aqui é o gráfico de campo magnético girante, tá bom? Não é de velocidade. Então, inicialmente, nós temos apenas o enrolamento de partida. Então, a gente não tem a produção ali, ele não chega a girar. Quando a gente entra com o enrolamento de trabalho juntamente com o de partida, começa a produção do campo magnético girante, em que nós temos, de acordo com cada tipo de motor, um tipo de conjugado, uma curva de conjugado, porém ele começa a rotacionar nesse período, né? Desde quando entra o enrolamento de partida e quando ele sai também, a máquina continua a girar. O que ela precisa é daquela impulsionamento inicial. Nós falamos que o rotor ali, se o estator fosse somente ligado, somente tivéssemos o enrolamento de trabalho, lembrando que eles estão em série, né? Se a gente tivesse somente o enrolamento de trabalho, no rotor só ia ter campo magnético pulsante. Então, ele ia ficar ali só sentindo, vibrando, mas não ia sair do lugar. Por isso, essa máquina chama
motor de fase dividida, embora ele seja monofásico. Ele imita um bifásico, né? Então, esse slide aqui é para estudo. É isso aí que a gente falou. Qual que é a sequência? A sequência é essa aqui, ó. O estator, ele é alimentado com tensão CA, alternado, fazendo com que a corrente circule no enrolamento de partida. Essa corrente de partida está adiantada 45 graus e circula no enrolamento principal. Então, nós temos que lembrar daquele esquemão que a gente viu na aula passada. Como que é? Quem não assistiu, pega aí a unidade passada que vai ver como que é o esquema do enrolamento de partida e enrolamento de trabalho. Percebe-se que as correntes têm o mesmo padrão senoidal, elas têm. Dessa forma, enquanto ocorre a variação da corrente, ocorre também a alternância do magnetismo de forma contínua. Então, vai ter alternância de campos norte e sul no estator e alternância de campos norte e sul também no rotor. Dessa forma, a polaridade norte-sul surge de forma que a posição dessa polaridade no enrolamento muda de forma contínua, parecendo uma rotação no sentido horário. Lembrando que o campo magnético ali do rotor ele é bem pequenininho, ele só para partida. Né? É um campo bem menor, porém sensível. Simultaneamente, o campo girante atravessa os condutores do rotor, do tipo gaiola de fio, que nós já conhecemos, motor de indução, e corrente elétrica são induzidas nas barras. A gente conhece aquele esquemão do motor de indução. Gaiola diz que ele tem aquelas barras curto-circuitadas, criando também polos magnéticos que interagem. Então, quando ele é alimentado, esses polos magnéticos interagem com os polos do campo magnético girante que foi gerado no estator. Dessa forma, é produzido um torque na máquina. Tá? E aí a gente tem as características de conjugado dessa máquina, que nós vimos na aula passada. Todos os tipos e características de conjugado de acordo com cada um deles. Então, esse último slide, eu falei tudo que eu já tinha falado, era só para vocês depois poderem estudar em casa. Então, o conceito de campo magnético girante duplo pode ser empregado no desenvolvimento quantitativo da teoria de motores de indução monofásicos, que deve ser analisada. Então, na aula passada, nós falamos sobre a força magnetomotriz dessas máquinas CA. Então, nós mostramos também como que é a representação dessa função. Então, a força magnetomotriz do entreferro da máquina com enrolamento monofásico, ela é função de K, que faz parte da construção, as características construtivas da máquina, aquele K, aquela constante. Temos a corrente, para quem lembra, a força magnetomotriz do entreferro é K vezes a corrente vezes cosseno do ângulo. Então, K é a característica construtiva, a corrente. É a corrente que percorre o enrolamento de fase estator. Então, característica construtiva, estator e cosseno do ângulo. Que é o quê? A corrente que percorre é o ângulo de rotação do rotor em unidades elétricas. Então, nós temos a característica do estator, do rotor, que faz a interação da força magnetomotriz ali no entreferro da máquina. Nós vimos que essa função é uma função cossenoidal. Nós temos cosseno do ângulo θ. Então, nós fizemos uma relação trigonométrica e chegamos nesses dois cossenos, né? Nós podemos considerar também essa corrente cossenoidal. Então, nós chegamos naquela curva característica de conjugado, onde a gente tem a onda progressiva e a onda retrógrada. Vocês lembram? Espero que sim, a gente mostrou essas duas ondas. Então, chegamos nessa equação em que utilizamos uma relação trigonométrica para chegar nessa equação. Nós tem força onda progressiva e onda retrógrada. Então, essa onda progressiva e retrógrada produzem conjugados características da máquina de indução. Então, esses conjugados gerados estão em sentidos opostos, de forma que a resultante da soma das curvas de conjugado é tal que, quando o rotor está em repouso, o conjugado total é nulo.
nós vimos sobre isso. Esse circuito aqui que nós estamos vendo, esse esquema, é um circuito equivalente de um motor, circuito equivalente monofásico de uma máquina de indução. Poderia ser também de uma máquina trifásica, porém, circuito equivalente monofásico. Então, nós falamos sobre isso. Então, nós temos esse campo magnético girante duplo. Está relacionado com essa onda progressiva e onda retrógrada que nós vimos. Entretanto, essa análise pode ser feita apenas considerando o caso mais simples para elucidar o comportamento das equações necessárias. Então, para realizar essa análise, inicialmente o rotor está travado e ele tem a característica de um transformador monofásico, no qual os terminais secundários estão por circuito. Então, a gente sabe que essa representação de circuito equivalente é uma característica do transformador monofásico. E agora nós vamos ver um pouco mais. Então, vimos que essa força magnetomotriz que nós falamos, ela é decomposta no campo progressivo e retrógrado, dando origem ao conceito de campo magnético girante duplo da máquina de indução monofásica. Supondo a situação em que o rotor da máquina está parado, temos que a amplitude da onda progressiva e retrógrada são ambas iguais à metade da amplitude do campo pulsante. Então, nós temos a representação aqui do circuito equivalente, que nos permite representar os efeitos do fluxo no interferro em duas partes iguais. Então, essa representação aqui é a mesma, nós estamos decompondo o circuito equivalente. Então, isso aqui não é outra máquina, é a mesma máquina. Hoje nós temos a representação aqui do campo progressivo e do campo retrógrado. Nesse caso, a máquina está parada. Então, essa é a representação do rotor da máquina parada. Então, nós temos o campo principal, temos a força contra-eletromotriz aqui, induzida do campo progressivo e do campo retrógrado, do que nós estamos falando. Então, de forma a fazer com que o circuito equivalente reflita os efeitos de campo progressivo e retrógrado da máquina. Com isso, a gente consegue fazer certos tipos de equacionamento dessa máquina. Quando ela está em regime, o que a gente tem? A máquina está em regime, a gente sabe que característica de motor de indução é motor assíncrono, a gente tem escorregamento. Então, se ele está em regime, ele está em funcionamento, nós temos escorregamento, a representação do escorregamento da máquina. Então, o que nós já conhecemos é R1, X1, X2, R2 sobre S. E nós temos aqui um valor diferenciado para a onda retrógrada. Então, com o motor em regime, a máquina tem uma rotação com escorregamento S. E as correntes que estão sendo induzidas no rotor pelo campo progressivo possuem frequência de escorregamento dado por F, em que F é a frequência da fonte com qual o enrolamento do estator está conectado. Então, a gente consegue perceber aqui que esse valor de impedância aqui, ó, ZF, ele vai ser muito maior do que esse valor aqui, né? Se você fizer aqui vezes 1, né, meio, dividido por 2, menos... Aí tem que jogar um valor de escorregamento, você vai ver que esse valor é bem menor do que esse valor aqui, representando uma impedância mais alta de campo progressivo do que de campo retrógrado. Então, quando o rotor é colocado em movimento, a onda progressiva de fluxo no interferro cresce e a onda retrógrada diminui. Então, nós temos esse aumento da onda progressiva e diminuição da onda retrógrada. Lembrando que a gente estava falando que elas têm sentido opostos, né? Então, tem uma redução em função disso. E ela gera uma força contra-eletromotriz, aqui tanto na fase retrógrada, na onda retrógrada, quanto na onda progressiva. Lembrando que nós estamos decompondo, mas é a mesma coisa. Tem uma resultante. Nós temos uma resultante. Então, agora no equacionamento disso, porque isso tudo é muito teórico.
quem já estudou, não sei se o Gilmar chegou a estudar, é muito teórico para a gente ver uma simplicidade na máquina de indução, é uma máquina muito simples, a mais empregada, tanto na área industrial quanto na área residencial, todos os motores de furadeira, liquidificador, que a gente usa são motores monofásicos, a maioria é motor de indução, mas tem toda essa teoria que carrega aí essa máquina. Então, nós estamos aprofundando bem profundo mesmo. E é isso aí que a gente está vendo, e a gente consegue, através desses equacionamentos, chegar em algumas respostas de torque, de rendimento, e essa função de todo esse contexto. A gente conseguiria com os mesmos equacionamentos, porém, com esse a gente chega num refino maior. Então, a gente tem aquela impedância, né, equivalente de circuitos devido aos campos progressivo e ao campo retrógrado. Então, ZF aqui é impedância progressivo e impedância de campo retrógrado. Quem não assistiu a aula passada vai ficar boiando, porque nós falamos sobre tudo isso na aula passada. Então, esse daqui não tem como desligar. Chamaremos de ZF a impedância da parte do campo progressivo, isso aqui a gente já falou. Fazendo as devidas associações de impedância, teremos as equações. Então, ali só tem as associações, né, de impedância, o cálculo que a gente faz aqui, de ZF aqui é a impedância desse circuito, e ZB é a impedância desse circuito. Lembrando que isso aqui é a reatância do núcleo, tá bom? Então, aqui a gente tem aqui o valor dessa queda, dessa impedância. Então, temos aqui esse equacionamento que pode ser feito para se chegar nesses valores de impedância. Então, a gente vai ver um valor dado por ZF e outro valor dado por ZB, que é a impedância da parte do campo devido ao campo retrógrado. Nós vamos fazer um exercício sobre isso. Sobre o conjugado eletromagnético, como visto para máquinas de indução polifásicas, então a gente usa muito o circuito equivalente monofásico para máquinas de indução polifásica. Então, para a máquina de indução polifásica, o conjugado eletromagnético da máquina é função da potência do interferro e da velocidade síncrona. Não sabemos. Da mesma forma, podemos chamar de principal TF o conjugado do campo progressivo, então isso é o cálculo para o conjugado do campo progressivo e o cálculo para o conjugado do campo retrógrado, em que ômega-s é a velocidade síncrona, a gente sabe calcular, e PGF é a potência entregue pelo enrolamento do estator, também tem a função dela, a equação dela, e PGB é a potência entregue pelo campo progressivo. Então, você consegue saber o torque gerado por um campo e outro campo, já que eles são em sentidos opostos. A potência entrega pelo enrolamento do estator ao campo progressivo. Então, nós temos o cálculo aqui. Esse cálculo da potência é sempre meio vezes R, relacionado ao campo progressivo ou retrógrado, vezes a corrente principal. Então, a gente tem que calcular o valor da corrente principal da entrada. Então, é isso aqui. A potência entregue pelo enrolamento estator, tal, em que RB é a componente resistiva da impedância ZB do campo retrógrado. Se alguém tiver uma dúvida, pode interromper, tá, gente? Então, esse cálculo aqui que a gente faz de potência entregue pelo enrolamento estator, está sendo entregue para quem? Essa potência está sendo entregue para o interferro. Ok? O conjugado mecânico é resultante da interação do conjugado do campo progressivo e do retrógrado. Então, olha para você ver. Torque mecânico vai ser o torque gerado pelo campo progressivo, menos o campo retrógrado. Então, nós temos uma resultante aqui. Então, o torque retrógrado está em sentido oposto, por isso ele subtrai, que também é igual a 1 sobre ômega-s, que multiplica a potência entregue no campo retrógrado menos o campo progressivo.
Esse aqui nos dá o conjugado líquido, aquele que realmente vai realizar trabalho. As correntes de rotor produzidas pelas correntes progressiva e retrógrada de campo têm frequências diferentes, de forma que a perda total do rotor deve ser correspondente à somatória das perdas por cada campo. Então, nós temos as perdas jáulicas ali no rotor da parte progressiva, da parte retrógrada, e temos as perdas totais. Então, dá para a gente perceber aqui, olha, da parte progressiva a gente tem somente S, da parte retrógrada a gente tem 2 menos S. Então, nesse caso aqui, as perdas nós precisamos somar. As perdas são uma soma. A potência interna pode ser obtida conforme a equação abaixo. Nós temos essa equação aqui, nós vamos utilizar ela, a potência mecânica é 1 menos S. Essa potência entregue para o campo progressivo menos o retrógrado, né? Nós temos que fazer esse equacionamento. Uma vez que a velocidade do angular do rotor corresponde a 1 menos S ômega S. Então, nós temos esse equacionamento. Então, potência mecânica, 1 menos S ômega S vezes o torque. O torque mecânico é 1 sobre ômega S, tal, tal. Quando você faz a substituição, nós chegamos nessa equação de potência mecânica. Então, vamos ver um exemplo aqui, e eu já postei para vocês já um exercício para vocês me entregarem. Considere uma máquina monofásica de 4 polos e 60 Hz, onde as resistências RF, então essa RF aqui representa a parte progressiva, e RB, parte B sempre está relacionada ao campo retrógrado. Então, são de 6 ohms e 2 ohms, então nós temos ali aquele circuito equivalente monofásico único, tá bom? Vamos pensar nele. Então, você tem a parte, uma resistência de 6 ohms, a outra é de 2 ohms, respectivamente. Se a máquina opera com esse escorregamento de 3%, qual a potência mecânica e o torque mecânico desenvolvido pela máquina com a corrente de 10 amperes? Então, vocês vão fazer esse exercício aí. Nós já sabemos calcular a velocidade síncrona, né? Ou você calcula por ômega S, ou você calcula por ns. Você já sabe de cor, 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos. Depois você faz a multiplicação, e você já sabe que é 2π sobre 60, e você tem radianos por segundo para que você possa calcular aqui o torque. Por isso você precisa dessa velocidade. Você tem o valor da velocidade síncrona e você tem o valor efetivo da velocidade do motor, que leva em consideração o rendimento. Nós também lembramos, né, que para calcular em RPM, a velocidade do motor é a velocidade síncrona que multiplica 1 menos S. Vocês já sabem isso de cor. Então, a gente chega no valor de velocidade síncrona e o valor efetivo da velocidade do motor. Então, para calcular a potência, o que a gente vai utilizar? Meio vezes a resistência de cada campo, multiplicado pela corrente ao quadrado. Então, ele já deu aqui, olha, o torque mecânico é desenvolvido com a corrente de 10 amperes. Então, você tem meio vezes, meio é a representação de cada lado ali, né? Meio vezes a resistência vezes a corrente ao quadrado. Você tem o valor 300 watts gerado pelo campo progressivo. E você tem a potência gerada, entregue pelo campo retrógrado, que é de 100 watts. Então, considerando aqui a potência mecânica, a potência gerada, nós temos esse equacionamento em que se subtrai a potência entregue por cada campo, né? Levando em consideração também o escorregamento. A gente tem que a potência efetiva aqui vai ser de 194 watts. Para se calcular o torque gerado, a gente vai utilizar aquela equação que foi dada na teoria. Então, é muito fácil, 1 menos S por ômega S, a gente já calculou aqui.
vezes a potência mecânica, que é de 194, nós chegamos no valor em Newton-metro. Então, poderíamos usar várias equações daquelas. Tem uma situação problema que foi proposta pelo livro. O exercício está relacionado com essa situação problema. Não sei se a nossa prova vai ser teoria, porque não sabemos como é que vai ser isso, se essa aula vai voltar ou se vai continuar dessa forma. A gente não tem certeza de nada, né? Então, se for uma prova online, eu não vou gastar com ficar trabalhando na equation para vocês ficarem aí muito tempo fazendo uma prova. Então, a gente vai trabalhar mais na parte teórica. Então, se for presencial, aí vocês já ficam preparados aí com esse exercício. É um exercício tranquilo também, só que tem que ter o conhecimento das fórmulas e tudo aí. Então, nessa situação problema, inclusive é uma situação problema que ele dá lá no livro, tipo, considerando um engenheiro, onde você consegue informar qual que é o rendimento dessa máquina, é um exercício muito bom. Só que na vida real a gente não tem esses valores de resistência e reatância, a não ser que você faça um ensaio nessa máquina para que você obtenha esses valores. No caso de você não ter esses valores, fica bem difícil de você chegar nos valores de rendimento, torque, tudo dessas máquinas. Então, ele pede para determinar o rendimento do motor de indução monofásico, quando você é engenheiro da empresa, tarará. Esse motor é de 4 polos, está ligado na tensão terminal, é óbvio, e deverá fornecer uma rotação com escorregamento de 7%. Considerando que para o estator, aí ele fala, aí você considera, R1 é 2 ohms, X1, 2,8 ohms. A resistência 2 é 4 ohms e a reatância é 2 ohms. X2 é 2 ohms. E está refletido, é óbvio, X2 e R2 está refletido para o primário. A reatância do núcleo é de 70 ohms, então Xm é 70. Foram analisadas as perdas rotacionais e no núcleo, e sabe que a somatória dessas perdas é de 40 watts. Então, isso aqui é uma coisa maravilhosa, né, de se ter na vida real, você saber até o valor das perdas. Então, quando se tem os valores, fica mais fácil, tem que fazer muitas medições. Então, o cálculo da velocidade a gente sabe fazer, já falei, ou você faz por essa fórmula, ou você faz pela fórmula que você já sabe, que é a fórmula da velocidade em RPM, e depois passa para radiano por segundo. Para calcular torque, a gente precisa de radiano por segundo. Nesse exercício não pediu torque, então a gente calculou à toa mesmo. Então, o cálculo da impedância é aquele cálculo que a gente fez. Eu fiz esse exercício aqui e o meu não deu essa resposta. E eu acho que isso aqui está errado, eu confio mais no meu. Mas é essa sequência mesmo que a gente tem que fazer. Ele faz o desenvolvimento dessa associação em paralelo aqui, ó, RF, XF e RB, XB, é para você calcular a impedância do campo retrógrado e do progressivo aqui em cima. Mas se você jogar direto aqui os valores na sua 50G, R2 sobre S, mais JX2, aí faz o paralelo, multiplica, depois divide pela soma. Você vai chegar no valor aqui de cara, de ZF e ZB. Tá aqui os valores, olha. O meu não chegou nesse valor. Depois aí, Gilmar, Carla, Túlio, façam esse exercício e veem qual valor que vocês chegaram. Bom? Então, eu chego aqui no valor de rendimento de 62%. O livro vai chegar em 23%. Vocês façam aí e vejam o resultado que vai dar. Então, ele faz o cálculo aqui da impedância equivalente, que vai ser R1 mais JX1, mais a impedância, a representação da impedância de cada campo, representação de cada campo,
Então, ele chega no valor em módulo, você calcula primeiro na forma retangular, depois passa para o polar, pega um módulo, 14,1. Número diferente. Então, a corrente no enrolamento estator. Então, tensão sobre impedância, você vai chegar no valor aí da corrente, aquela corrente 1, com isso você calcula a potência, né? Que é meio vezes a resistência, vezes I ao quadrado. Então, o fator de potência vai ser a resistência sobre a impedância, você chega nesse valor de 41. A potência ativa de entrada, então a potência de entrada a gente sabe que é V vezes I vezes fator de potência, vezes cosseno φ. Nós chegamos no valor de entrada, que é de 358 watts. Então, para determinar a potência de saída, a gente vai utilizar aquela formulazinha. Então, meio vezes a resistência vezes I ao quadrado. Aí você vai chegar na potência entregue ali, através do campo progressivo e retrógrado, e aí depois você chega na potência efetiva ali do eixo, que vai ser a potência mecânica. Você vai ter que calcular essa potência mecânica, aquela fórmula que está no slide, tá bom? Calcula a potência mecânica, tira a perda de 40 watts, você chega no valor efetivo ali de 83,86, que realmente está sendo entregue na ponta do eixo. Tivemos uma perda grande. Finalmente, a gente calcula o rendimento da máquina, que vai ser esse valor do eixo vezes a potência de entrada, deu um rendimento baixíssimo dessa máquina. Um rendimento muito baixo. O meu cálculo aí deu 62%. Depois vocês me falam se bateu ou não. Tá bom? E é isso, gente. Alguns exercícios foram propostos pelo livro. Vamos ver se você consegue fazer. Então, exercício 1, que é sobre essa seção. Apesar de não ser alimentados com uma fonte de tensão trifásica, os enrolamentos das máquinas de indução monofásica também produzem um campo girante, magnético girante. Considere as seguintes informações a respeito da formação desse campo girante. Então, A, ele pede a sequência, olha, assinale a alternativa que apresenta a ordem correta no qual o campo magnético girante se forma, produzindo torque. Então, qual que vocês acham aí que é a resposta correta? Qual que é a sequência aqui? Esse aí tá bem fácil. Eu acho que é B, A e C. Então, primeiro a gente começa com uma tensão sendo aplicada ali no estator, né? Faz sentido. Primeira opção. A letra... Eu acho que é a C também. Acho que é a C também. Então, primeiro você aplica tensão, você tem essa corrente auxiliar adiantada. A gente viu isso aí na aula passada, através daquela equação, nós vimos lá. E B, depois A, né? Como as correntes apresentam padrão senoidal, tem-se alternância do magnetismo, gerando os polos norte e sul, que mudam de acordo com uma rotação no sentido horário. E C, o campo girante através dos condutores do rotor, induzindo correntes nas barras, e está correto, né? Produzindo torque. Então, realmente é a letra C. Vocês estão certos. Letra B, podem me dizer qual é a resposta correta. Número 2. Então, gente, vocês viram o diagrama fasorial, tá? Fugiu da minha cabeça, mas o diagrama fasorial que nós vimos no ano passado, mostrando a corrente adiantada. Então, 2, com relação ao circuito equivalente do motor de indução monofásico, considere as informações a seguir. E diga quais afirmativas estão corretas. 1. A impedância do campo progressivo do motor em movimento. Então, nós vimos rotor parado e em movimento. O motor em movimento é maior do que seu valor com o rotor parado? Impedância do campo progressivo. Ele é maior...
Essa aí Hã? parece que é verdadeira. Ela é verdadeira até certo ponto. Ela chega É, e fala aqui, olha, assim como o campo retrógrado. é Só que aí tá aquele falso. 2 menos S faz muita diferença. Você coloca e multiplica por 1 para você ver, dá uma diferença enorme. Então, a impedância do campo progressivo ela é maior quando está com o motor em movimento. Porém, a do campo retrógrado ela é bem menor, essa Ela é impedância. menor. 2. Com o motor em movimento, o torque mecânico desenvolvido considera as potências entregues ao entreferro devido a ambos os campos progressivo e retrógrado. Então, o torque mecânico desenvolvido considera essas potências, tanto do campo progressivo quanto do campo retrógrado? Não. Quando a gente faz o equacionamento de torque, o que a gente considera? De torque O é torque líquido, ele vai ser o quê? escorregamento, velocidade e potência mecânica. Então, aqui, olha, torque conjugado mecânico resultante, ele vai ser o principal, o torque Velocidade. desenvolvido pelo campo progressivo menos o campo retrógrado. Então, a gente tem que levar em consideração todos os dois. Porque o progressivo, ele vai ser esse resultado. Quando a gente calcula aqui a potência, a gente está levando isso já em consideração. Tanto É. o progressivo quanto o retrógrado. Então, por isso, essa resposta aqui está correta. Então, a B, A 2 B tá. está correta. Então, 3. As perdas rotacionais devem ser subtraídas dos valores de potência mecânica obtidos com base nas potências entregues ao entreferro e ao escorregamento da máquina. Normalmente, as perdas no núcleo são desconsideradas. As perdas no núcleo são, em geral, assumem, podem ser tratadas da mesma maneira, né? Pode ser desconsideradas, né? Não, essas perdas elas têm que ser levadas em consideração tanto quanto as perdas rotacionais. Se você tiver os valores das perdas do núcleo, você tem que levar elas em consideração. Ah, tá. Mesmo Ok? sendo no núcleo? Hã? Mesmo sendo no núcleo? Ele gera perdas significativas. A reatância de magnetização ela é muito maior do que as outras reatâncias. As perdas no núcleo elas são bem maiores. Então, elas devem ser levadas em consideração, sim. Elas devem ser, se você tiver esses valores, elas devem ser subtraídas do valor de potência. Ele está falando aqui, ó, devem ser. Aí está falando, normalmente são desconsiderados? Não, não são. Se você tiver esse valor, você vai subtrair. Se não, aí você não tem esse valor, né? Tá? 2. Ah, tá. 2. A 2 é um exercício, gente. Então, essa 2 aí, ele vai pedir o torque mecânico desenvolvido no eixo. Então, nós vamos fazer aquele mesmo exercício. Então, vocês vão fazer esse exercício em casa, vão fazer aquele exercício que eu postei lá para vocês. Porque eu só vou saber se tem alguém fazendo se vocês postarem de volta. Se pelo menos você copiar, você já vai estar pelo menos ciente ali do que a gente está tratando, de como que resolve esse equacionamento. Então, é bom pegar para fazer. E até para a gente também estar sempre, né, com a cabeça em funcionamento, lembrando das fórmulas, de tudo que está relacionado ao nosso cotidiano aí de engenharia. Então, nesse exercício, ele fala que tem um motor de indução monofásico, 60 Hz, 4 polos, ligado à tensão nominal, deverá desenvolver uma rotação com escorregamento de 5%. Você já tem esses valores. Ele fala que aí, ó, X1, o stator tem R1, resistência R1, 3 ohms, X1, 3,5 ohms de reatância. No rotor, você tem R1 igual a 5, R2 igual a 5, X2 igual a 3. Refletidos, e a reatância no núcleo, ela é 50 ohms. Então, Xm é 50.
Você joga, faz um circuito equivalente aí, monofásico, coloca esses valores. Ele coloca aqui que as perdas rotacionais e no núcleo, essa somatória dá 60 watts. Então, você vai tirar isso daqui do valor de potência lá no final. Então, da mesma forma, ele faz todo o cálculo que nós mostramos aqui. Ó, chega no valor de 1. E aí, você calcula a impedância. Essa impedância você só vai aprender a calcular fazendo mesmo. Então, você calcula a impedância, entrega ao campo progressivo, retrógrado, pega a impedância resultante, né? O módulo dela, impedância equivalente. Temos aqui o valor de corrente e depois você consegue calcular ali as potências que são entregues por cada parte de cada onda. Então, a progressiva retrógrada, no final você calcula a potência mecânica, a potência no eixo, o torque gerado. Ele deu de 0,93, por isso a resposta deu aproximadamente 1 newton-metros. Ok? E aí, essa matéria é isso daí, gente. É uma matéria não é muito fácil, não, viu? É muito teórica, né? Muito mais aprofundada do que a própria máquinas elétricas, mas que a gente vai compreendendo. Alguém tem algum questionamento? Todo mundo já... eu perguntei no início, vou perguntar de novo. Todo mundo já viu se as notas estão lançadas lá de trabalho? Eu não olhei Eu vou ainda, não. checar e a gente dá o retorno. O seu tinha feito um... como é que chama? Retificação. Se eu fiz retificação... E aí, quem tiver entregue, me fala para eu dar uma olhada lá, porque quem colocou em progresso não foi considerado. Ô, Nádia, você sabe se aquele ponto que aquela questão que seria desconsiderada na prova, se foi feito isso, né? Para quem fez o AVO? Foi. Para quem chegou para a gente a planilha, né? Então, para quem estava com o nome lá, já foi considerado um ponto. Um ponto não, 100 pontos, né? A mais na prova. É porque a gente acabou entregando o trabalho depois, né? Porque você tinha liberado para entregar depois, né? No dia da prova. Você está falando do trabalho ou você está falando do aquele desafio Não, matemático? então, são linkados, né? Porque a entrega do trabalho vincula no término das atividades do AVO, entendeu? Aí acabou que parece que eu não concluí porque faltou o trabalho, né? Que era para entregar na prova e parece que a data era diferente. É Agnaldo que está falando, né? Isso. Agnaldo, eu vou dar uma olhadinha lá, ver se seu nome está constando lá. Você tinha realizado tudo? Sim, só faltou o trabalho que você tinha passado para o dia 17, né? Eu até mandei um e-mail para o Vinícius, mas acho que ele não respondeu ainda não. Vou ver se eu mando um outro para ele. Tá, joia. Você dá uma olhada para mim também. Tá bom, olha sim. Joia, obrigado. E aí, gente? Tudo certo? Complicado? Aqui, o trabalho de hoje eu também não consegui baixar. Tá dando falha. Conseguiu, não? É verdade, tá dando falha. Tentei aqui agora. Pior que depois que vocês entram, eu não consigo mais editar. Eu vou tentar ver se eu consigo editar, senão eu vou publicar de novo. Beleza. Tá bom? Então, gente, já que vocês não têm nada, se tiver alguma coisa, podem mandar pelo Zap, podem mandar pelo e-mail. E aí, vai dar tudo certo, tá bom? Joia. Boa noite, galera. Boa noite. Estamos nas próximas aulas. Nessa aula, até os 2 túlios vieram. Gente, que milagre.
Wesley também. Boa noite, gente. Com Deus. Boa noite. Até mais. Falou. Boa noite. Boa noite.